Bom, me acompanha aqui, por favor. Me acompanha. Olha só. Aqui está o óvulo. Vem o espermatozoide. Só entra um espermatozoide. 50 chegam lá. Só um penetra. A regra é penetra. No momento que penetra um, o óvulo fica impermeável aos outros. Aí ele forma o zigoto. Esse zigoto forma um blastocisto. Vocês estão vendo que aqui existe uma área do blastocisto onde existe um acúmulo de células? Isso chama ICM, Inner Cell Mass. Eles chamam em inglês de ICM. Você lembra que está cheio de siglas? Essa é uma sigla que eles usam com frequência. Quando você está numa apresentação disso, o pessoal fala o ICM, ou seja, o embrioblasto. O botão embrionário que eu chamo. Que eu chamo não, que a biologia chama. Então aqui, se eu tirar essas células daqui, elas já são, olha lá, pluripotentes. Elas só são totipotentes até aqui. Aqui elas já são pluripotentes. TPM, elas são pluripotentes. O que quer dizer isso? Elas podem formar qualquer célula do corpo, menos placenta, saco amniótico, cordão umbilical. Só isso. O resto já produz qualquer coisa. Porque quem produz placenta é o trofoblasto. São essas células que estão aqui, ó. Elas vão formar placenta, vão formar cordão umbilical, vão formar saco amniótico. São os trofoblastos, eles estão aqui, ó. Aí ela evolui para uma coisa chamada gástrula, onde aparecem as chamadas placas germinativas, ou em placas embrionárias, é a mesma coisa. Tem o ectoderma, que vai dar origem à pele e ao sistema nervoso central. A pele e o sistema nervoso vêm do mesmo lugar, embrionicamente falando. Embriologicamente falando, elas são da mesma origem. Tá? É o ectoderma. Aí vem o mesoderma, que forma o coração, que forma os rins, que forma o pâncreas, que forma o trato digestório, que forma o trato respiratório. Tudo vem do mesoderma. E depois, desculpe, misturei aqui, desculpe. Isso que eu acabei de falar é o vem do endoderma. O trato digestório, o trato respiratório, vem do endoderma. E alguns órgãos, como por exemplo o pâncreas, vem do endoderma. Já os rins, o coração, vem do mesoderma. Do mesoderma vem o sangue vem do mesoderma, os ossos vêm do mesoderma, os músculos vêm do mesoderma, as cartilagens vêm do mesoderma, então vão sair dos tecidos embrionários. Aqui está as células troncos embrionárias, aqui que são pluripotentes. As células tronco embrionárias, tiradas disso aqui, não formam mais nem cordão umbilical, nem saco amniótico, nem nada, nem placenta, elas são pluripotentes. E eu posso tirar de um feto ou de um adulto, são chamadas células somáticas. Se eu não tirei daqui, tirei dali, elas são chamadas células somáticas. E nós vamos mostrar onde que vai. Então eu tenho aqui, ó, um blastocisto, ele vai se dividindo, aqui ele está em 8 células, aqui chama mórula, até aqui acaba a totipotência. Aqui está o ICM, essa massa, que vai formar células embrionárias pluripotentes. E aqui está acontecendo um embrioblasto, que é o ICM. E aqui está havendo o blastocisto, está saindo do trofoblasto para fazer a nidação, onde ele vai entrar, se acomodar na parede do útero, no endométrio. Essas células até aqui são totipotentes, lembra de TPM. E as células daqui, ó, essas aqui, são pluripotentes. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Muito bem. Existe um outro conceito que é o chamado feeder cells, que são geralmente fibroblastos, são células que alimentam numa cultura in vitro as células tronco-embrionárias, que são chamadas de ES. Só existe em cultura in vitro, não existem na natureza. Esse é o maior ensinamento que se aprendeu até agora. Não existe célula tronco-embrionária na natureza. É um artefato humano criado em laboratório. Dá tanta briga, dá tanta passeata e não é nada. Quero que você saiba disso. E quem é especialista em célula-tronco
e entende do jeito que você está entendendo, não consegue explicar para o leigo que isso aí não mata ninguém, não tem nenhum embrião, não tem nada. Você vai numa clínica de fertilização, eles recolhem lá 10 óvulos, 10 espermatozoides, fazem os embriões, funde, para ali, congela e fica esperando. Aplica, põe 2, 3, teve o bebê, e aí, o que vai fazer com o resto? Deixa aí congelado. Depois de um certo tempo, perde a vitalidade. Eu quero que você saiba. O pessoal que está preocupado em que aconteceu com os embriões, não tem o que preocupar. Porque depois de um certo tempo também já não vinga mais. Mesmo congelado. Tem um limite de vencimento. Que já aconteceu, então não tem nada que preocupar. Mas continua dando notícia na mídia. Bom, aqui está a blástula. Você tem que começar a entender isso aqui, ó. Eu tenho aqui a blastocele, que é essa cavidade. Eu tenho o trofoblasto, que vai formar a placenta e o cordão umbilical. E eu tenho esse botão de células aqui, ó, que é o chamado botão embrionário, chamado embrioblasto, que o americano chama de ICM, Inner Cell Mass, que é isso aqui. De onde vão sair as células pluripotentes, que serão usadas, e muito na clínica. Tá? Em países onde isso é permitido mais, usa mais. Onde é permitido menos, usa menos. Tá? No dia 9 de março de 2009, o Obama assinou aquele contrato dizendo que o governo está interessado em dar grants, dinheiro, para quem está fazendo pesquisa com células embrionárias. Que eles entenderam que não tem problema. Quer dizer, vai deslanchar muita coisa lá. Aquele país que não entende, que não tem ninguém para explicar para o governo o que é isso, essa explicação que você está tendo aqui, aí fica essa história. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Aí não resolve nada. Em dúvida, vamos proibir. Tá? Entenderam? As células tronco totipotentes, lá, TPM, são as primeiras 8 células criadas a partir da fertilização. Ponto. Nós não usamos essas células, porque não precisa. Por que não precisa? Eu não estou interessado em formar placenta. Eu não estou interessado em formar líquido amniótico, em formar cordão umbilical. O que eu quero? Eu quero pegar essas células que estão aqui in vitro, tirá-las daqui, ó, fazer uma cultura delas e gerar células pluripotentes, que vão ter a habilidade de formar qualquer célula no corpo, com exceção de placenta e cordão umbilical, qualquer uma. A pluripotente forma qualquer uma. Eu quero formar um neurônio, eu quero formar uma fibra muscular, eu quero formar um cardiomiócito, eu quero formar o que eu quiser, formar a pele, o trofoblasto, o que eu quiser. Desculpa, fibroblasto, qualquer um eu consigo fazer. A partir daqui. Quem vai determinar agora é o meio, onde eu coloco. É qual é o fator, eles chamam fator de crescimento, apesar de não ser fator de crescimento, mas ficou determinado, growth factor, e ficou assim. Na realidade, é um fator de transcrição. Dependendo do fator de transcrição que eu colocar aqui, essa célula vai virar uma coisa ou outra. Eu vou dirigir qual é o destino dela agora, em laboratório. As células tronco embrionárias foram isoladas pela primeira vez no mundo, em 1998, por James Thompson, na Universidade de Wisconsin. Está aqui a publicação na Science, quando isso foi feito. Claro, isso saiu em todas as televisões do mundo, etc. e tal. Toda a briga, passeatas, que estão matando gente para tirar embrião. Aquela história toda, que você já viu que não tem nada a ver. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o mesoderma, o endoderma, o ectoderma. Aqui já o tubo neural fechado. Se esse tubo neural não fecha, ele fecha no 21º dia. Na ontogênese, ele fecha no 21º dia. Se ele não fechar, dá espinha bífida. E o ácido fólico, o metilfolato, faz com que esse tubo feche. Por isso que a mulher que está grávida toma metilfolato. Então aqui está o ectoderma, aqui está o mesoderma, aqui está o endoderma. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o endoderma, aqui a camada azul, eu tenho o ectoderma, a camada amarela, e essa camada clara aqui é o aqui está o ectoderma, aqui está o mesoderma. Aqui tem duas coisas que você tem que guardar: o celoma, que vai dar origem à cavidade torácica e abdominal, e o arquêntero, que é onde vai ter o intestino primitivo. Então esse processo continua. Aqui já é uma gastro lá, já está num processo de gastro. Aqui tem
um ectoderma, aqui tem um endoderma, aqui tem um mesoderma. Existem 3 mesodermas, o paraxial, o intermediário e o lateral. São detalhes, não interessa. Mas o que interessa é que isso aí vai proliferar e vai formar. Então vamos ver aqui, ó. Folhetos embrionários ou germinativos. Eu tenho o mesoderma, eu tenho o ectoderma, o endoderma e eu tenho o ectoderma. O mesoderma forma sangue, forma esqueleto, forma músculo, forma vasos, além de formar o coração e os rins. O endoderma, ele forma o trato gastrointestinal, ele forma o trato respiratório, ele forma o fígado, ele forma o pâncreas. O ectoderma, ele forma os neurônios, e ele forma os olhos, ele forma os ouvidos, e ele forma a pele. Isso aqui basicamente está aqui os principais para você entender. Então é muito comum, se eu tenho um problema embrionário, por exemplo, eu posso afetar o meu neurônio e a minha pele. Ah, fulano que tem a doença tal cerebral tem uma pele esquisita, tem uma pele diferente. Por quê? Porque o neurônio e a pele vieram do mesmo lugar. Por isso tem as síndromes, onde tem uma característica da pele para aquela doença, e cria a síndrome. Tá bom? Muito bem. A mucosa oral, a mucosa nasal e a anal, mucosa oral, nasal e anal, elas são provenientes do ectoderma ainda. Então a boca, a mucosa está dentro da sua boca veio do ectoderma, não veio do endoderma. São exceções, a mesma coisa para o nariz e a mesma coisa para o ânus. Então olha só, me acompanha, agora você vai começar a entender, Eu tenho aqui uma célula que eu tirei do embrioblasto. Se eu tirei do embrioblasto, se eu tirei do ICM, ela é uma célula embrionária. Aí eu coloco ela num dish, coloco ela in vitro, coloco fatores de transcrição e faço ela virar uma célula do endoderma. Por quê? Porque eu coloquei os fatores lá, ativei alguns genes que estão aqui destacados e deixei de ativar outros. O que faz ela ser um endoderma, um mesoderma, um ectoderma, depende de que gene foi expresso, depende da expressão gênica. E a expressão gênica se concretiza pela produção de uma proteína. Aí eu fui numa etapa maior e falei, agora eu quero formar um pâncreas. Eu preciso de fatores para mexer nisso aqui, para a expressão gênica de um pâncreas, é isso aqui, por exemplo. Saiu um pâncreas. Mas eu não quero qualquer pâncreas, eu quero só a parte endócrina do pâncreas. Então eu vou formar células pancreáticas endócrinas. Eu formei uma ilha, uma ilhota de Langerhans, por exemplo. Mas eu não quero qualquer ilhota de Langerhans. Eu não quero a célula alfa que produz o glucagon. Eu não quero a célula delta que produz a somatostatina. Eu quero produzir insulina. Então eu vou produzir a célula beta. Então olha só, eu peguei aquilo lá e fabriquei uma célula que produz insulina. Eu agora crio isso aqui na quantidade que eu quiser. Eu injeto isso aqui. Sabe para onde que ela vai? Para o pâncreas. Ela conhece onde é a casa dela. Você injeta a célula hematopoética, ela vai para a medula, chama home infect. Go home. Ela sabe para onde que ela tem que ir. Tá? É um efeito chamado home effect. Tá? É também chamado código de barra. É como se ela tivesse um código de barra. Ó, você tem que ir para a medula. Ó, você tem que ir para o pâncreas. Ela vai. Agora, claro, isso aí tem todo um processo. Como é que ela vai fazer o engrafting? Como é que ela vai se integrar ao pâncreas? Isso é outro estudo. Tá? Mas você está entendendo o processo. Está entendendo? Isso aqui interessa. Então, por exemplo, qual a diferença um neurônio e uma célula um eritrócito do sangue? Uma célula vermelha do sangue. A expressão gênica da célula do neurônio é diferente da expressão gênica. Ah, agora eu entendi. Então, quer dizer, dependendo da expressão gênica, eu vou fabricando uma célula ou outra. Se eu sei qual é o fator de transcrição que estimula esses genes dessa célula, a célula, quero que você saiba, que a célula da pele e a célula do osso tem o mesmo genoma. O genoma é igual. Porque o que vai fazer ser osso ou ser pele é que parte daquele genoma eu estou ativando. Com que fator de transcrição eu estou injetando. Aí eu fabrico um neurônio se eu quiser, ou eu fabrico um eritrócito se eu quiser. E você vai ver que a tendência no mundo é parar de transplantar órgãos e passar a transplantar células. É assim que a humanidade caminha. O paradigma de órgão vai parar, ou vai morrer aos poucos,
E o paradigma de células, de transplante de células, vai iniciar e crescer. Porque é muito mais fácil, muito mais simples, feito em laboratório. Eu pego um coração, tiro toda a musculatura dele, só deixo a estrutura fibrótica dele, faço um spray de células cardíacas nele, ele cresce e faço um coração em laboratório. Você vai ver aqui pulmão feito, vou mostrar para você pulmão respirando em laboratório. Você vai poder chegar e falar, eu quero um pulmão, quero um coração, quero... Vai poder escolher isso, não é ficção científica. Com células-tronco, isso não é ficção científica, você saiba disso. Faz bexiga, é mulher vivendo em Madrid, com bexiga feita por célula-tronco laboratório. Tá? Qual é a diferença entre um embrião e um feto humano? 8 semanas. Até 8 semanas chama-se embrião. A partir da 9ª semana, chama-se feto. Essa é a definição. Então isso aqui é um embrião, isso aqui é um feto. A diferença entre embrião e feto é o tempo de fertilização. Até a 8ª semana de fertilização é chamado de embrião. A partir da 8ª semana de fertilização passa a se chamar feto. Tá bom? Então quando que o embrião se torna feto? O embrião se torna feto a partir da 8ª semana. A ontogênese reproduz a filogênese. Eu sei que para você médico talvez seja difícil interpretar essa frase. Eu tenho que explicar, lembrar a você, porque você deve saber o que é ontogênese, você deve saber o que é filogênese. Ontogênese é quando eu pego, é o estudo, o espermatozoide junta com o óvulo até virar um ser final. Isso chama ontogênese. Eu peguei aquele indivíduo, desde que ele foi fecundado até ele crescer e se formar. Isso é ontogênese. O que é filogênese? É quando eu estudo peixe, estudo anfíbio, estudo mamífero, eu venho estudando as espécies. Isso é filogenético. Eu estudo filogenético. Enquanto eu estou estudando um indivíduo no seu desenvolvimento, é um estudo ontogenético. Então, a ontogênese reproduz a filogênese. Olha só, se você pegar um embrião humano e um embrião de peixe, no comecinho, eles são iguais, olha lá. Olha que coisa interessante. O embrião humano vai passando pelas características. Aqui, por exemplo, peixe aqui, ó, não é muito diferente não. Olha lá, quase praticamente idêntico. Por isso que eu estou dizendo aqui que a ontogênese, ou seja, do espermatozoide, óvulo ao feto, reproduz a filogênese, ou seja, a evolução do peixe ao ser humano. Isso tem propriedades importantes, porque hoje eles estão pegando células-tronco de peixe, por exemplo, e estão usando em seres humanos, com efeito. Um peixe chamado peixe zebra, zebrafish. Estão usando células e estão fazendo sucesso em seres humanos com células de peixe. Porque eles estão usando uma região onde eles são praticamente idênticos, não houve diferenciação ainda. A ontogênese encontra a filogênese. Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça do alfinete. Em poucos dias, as células desenvolvem e formam grupos distintos. As células diferentes darão origem ao bebê. Do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a anidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma pimentinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma. E aí, o coraçãozinho começa a bater. 12ª semana. O coração começa a bater. 12ª.
uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Pois é, sabe por que consegue fazer isso? Porque é célula-tronco. Se você injetar uma célula-tronco, ela pode formar uma colônia inteira. Olha a mágica disso, você vai ver daqui a pouco, porque eu ainda não defini para você. Você ainda não sabe o que é uma célula-tronco. Se eu chamar você aqui na frente e falar, me fala o que é uma célula-tronco, você ainda não sabe. Porque eu ainda não defini para você o que é uma célula-tronco. A célula-tronco ela não é definida pela sua aparência, pelas suas características intrínsecas. Ela é definida pelo seu comportamento biológico. Para ser célula-tronco, precisa fazer duas coisas. Se ela não fizer uma das duas, ela não pode ser chamada célula-tronco. Então isso você vai aprender. Mas olha que interessante. Você entender que célula-tronco embrionária não existe na natureza, que é um artefato criado pelo ser humano, já muda muito a sua visão com relação à célula-tronco. Porque na realidade a finalidade dessa apresentação aqui não é fazer você, que nem eu sou especialista em célula-tronco. Eu sou um cara que estudou bastante e entendo tudo. Eu acho que eu posso sentar com qualquer um que entende célula-tronco e conversar no mesmo nível. Porque eu assisti tudo que tem, eu estudei tudo que tem, e vocês estão vendo que eu estou está bem embasado o meu conhecimento. Mas eu não vou fazer célula-tronco. Agora eu tenho que entender o potencial, que é o que você vai entender agora. Tem que entender porque tem essas brigas todas, essas passeatas que não fazem sentido. Se um é a favor, outro é contra. Mas você é a favor o quê? O que você é a favor? Você tá lá o óvulo lá, vai ser jogado fora o óvulo. Hoje, as clínicas de fertilização in vitro tem no mundo inteiro. Desde que a primeira vez a Inglaterra fez, a Louise está aí para mostrar para a gente, que foi a primeira que fez in vitro, o primeiro bebê in vitro, a Louise, e o mundo inteiro faz. Então isso aí isso é permitido. Aquilo vai ser descartado, aquele óvulo vai ser jogado fora. Vai jogar no lixo, não tem nada para jogar, é tão pequenininho, ninguém vê o que é, tá? Vai jogar no lixo. Você pega aquilo, leva lá para o laboratório e salva uma pessoa e reconstitui um dedo, reconstitui uma traqueia. Uma pessoa que tem tuberculose e destruiu a traqueia, faz uma célula de traqueia, põe lá a estrutura da traqueia de um animal e faz e coloca, a pessoa vai viver a vida normal, tem casos mostrando isso. E eu quero que você saia daqui também com a seguinte ideia. Nós vamos tomar um café agora. O que é imunoprivilégio? Imunoprivilégio é uma característica muito interessante. É o seguinte, isso também vai ajudar muito no futuro. Para o bebê não ser um corpo estranho para a mãe, ele não ativa o HLA, que é o antígeno leucocitário humano. Então o bebê não tem uma ação antigênica, senão a mãe criava um anticorpo contra ele. Mas não é só o bebê da mãe, é o feto caprino, é o feto ovino, é o feto, entendeu? É o feto suíno. Ou seja, o animal que ainda não nasceu, ele também tem esse efeito imunoprivilegiado. E nós podemos nos beneficiar disso. Com as terapias celulares que você faz na Suíça, que você faz na Alemanha, onde você faz lá e faz um processo de rejuvenescimento. Que eu passei por um agora. E quando a última fui lá, tive recentemente na Alemanha, passei por um processo de rejuvenescimento, utilizando esse processo, que no fundo vai estimular o quê? As minhas células-tronco. Não é que eu estou recebendo célula-tronco, não. Eu estou recebendo células imunoprivilegiadas, que têm fatores de transcrição, que vão estimular as células-troncas minhas, que é a minha fonte de juventude, e vão me rejuvenescer, me fazer eu ter mais saúde. Isso também vai ser usado muito da agora para frente, porque eles estão entendendo todo esse mecanismo. Então você ter um conceito de que é uma célula imunoprivilegiada, também faz uma diferença na sua clínica. Muito bem, eu estou disposto a responder qualquer pergunta.